boa tarde, boa sexta de chuva finalmente. E a semana inteira eu fiquei pensando no que eu ia falar no próximo vídeo. E normalmente eu pego assuntos que recorrem a semana toda em vários atendimentos e várias pessoas falando sobre a mesma coisa. E eu resolvi falar, tô com bastante vontade de falar sobre isso, que é juntar a medicina chinesa com a psicologia. Então falar dos 5 elementos da medicina chinesa e falar das emoções que esses 5 elementos trazem, as emoções básicas, né? Então, na verdade, os 5 elementos envolvem muita coisa. Então, envolve órgão, víscera, partes do corpo, sentimentos, estações do ano, 1 milhão de coisas. Tem uma lista, as secreções, o tipo corporal, enfim, várias coisas. E existem várias linhas que segmentam, né, essa psicologia dentro da medicina chinesa. Então existe a acupuntura constitucional, por exemplo, que vê pela constituição do corpo da pessoa, pela cor da face, pelo tipo de mão, pelo tipo de unha, tudo isso, vê qual que é a desarmonia, onde está excesso, onde está deficiência, e fazem os tipos característicos com as emoções, com os sentimentos e o tipo psicológico, o tipo de personalidade, de acordo com esses equilíbrios entre os elementos. E eu não vou falar, na verdade, da psicologia, da acupuntura constitucional. Eu vou falar de cada elemento e da emoção de cada elemento e um pouquinho da personalidade que cada um traz. Mas não tem a ver com essa linha, né? São coisas diferentes. Então, primeiro eu queria mostrar para vocês os 5 elementos, que são esses daqui. Então, é madeira, fogo, terra, metal e água. Então tem aqui por fora o ciclo de geração e o ciclo de controle. Esses 5 elementos, eles são a base da teoria da medicina chinesa. Então ele serve tanto para diagnóstico quanto para tratamento. Então aí nessa mandala dá para ver que tem alguns pontinhos, alguns números e isso serve para tratamento também. Então eu vou falar um pouquinho, então primeiro começando pela madeira. Então a madeira, a fase da vida da madeira é a juventude, né? O nascimento, pensando numa árvore, né? Ela cresce, ela se expande, então esse é o movimento dela. E com relação a emoções, quando ela está em excesso, tem a raiva, o descontrole, pensa no Hulk, né? Então fica verde de raiva, a cor da madeira é o verde. Então é raiva, o descontrole e tudo isso. No equilíbrio, a madeira é ótima para tomadas de decisões, para ação física, para equilíbrio mesmo, para tomar atitudes é excelente. E quando está em deficiência tem uma certa apatia, uma certa falta de vontade de movimento mesmo, né? Então os órgãos que estão relacionados com o elemento madeira é o fígado e a víscera, a vesícula. Eles estão acoplados na medicina chinesa, eles se manifestam nos olhos e nas unhas. Então problema de visão, unhas quebradiças, dor de cabeça. Então quando fica com aquela raiva, aquela coisa que sobe, parece que dá uma enxaqueca momentânea, né? Instantânea na verdade. Que mais? Cãibras, então pessoas que têm muitas cãibras, muito formigamento, tem alguma coisa aí no elemento madeira. Tontura, que mais? Deixa eu ver aqui na mandalinha. Eu acho que é mais ou menos isso, está relacionada com a primavera. Então nós estamos num elemento madeira em ação agora, né? O fígado está bastante em ação, o vento, então talvez lacrimejar com o vento, tudo isso tem a ver com o elemento madeira. Mais pra frente eu fiz algumas anotações que eu acho que eu nem vou precisar, mas se precisar depois eu leio mais coisas sobre a personalidade de cada elemento, né? Então o fogo, eu vou falar do fogo agora, que é esse movimento, é o yang máximo, é a expansão máxima. Então ele sobe, né? E aí as emoções, tem a euforia, a excitação, é quase uma mania. Não é uma alegria equilibrada, é uma mania, uma euforia.
Em equilíbrio tem a alegria e o bom humor, que é sempre bom, são seres bem sociáveis, que gostam dessa sociabilidade, de conversar bastante. E em deficiência tem a apatia e essa apatia diferente do elemento madeira. É uma apatia que não tem alegria de viver. Então não é uma depressão, né? É só aquela coisa meio sei lá, sabe? Esse é o tipo de apatia do fogo. Os órgãos e as vísceras que estão relacionadas é o coração e o intestino delgado. E também tem 2 meridianos extras, que é o triplo aquecedor, que fala dos 3 aquecedores principais, então o aquecedor superior, o aquecedor médio, que é o estômago e o baço, e o aquecedor inferior de intestinos, rins, bexiga. O superior é pulmão e coração. E ele faz esse equilíbrio entre esses 3 aquecedores e o meridiano da circulação e sexualidade. E que tem a ver também com a sexualidade, e o fogo tem tudo a ver com isso também, com a libido. E essa apatia também, esse desequilíbrio pode ter uma falta na libido, uma ansiedade no desequilíbrio, tudo isso. O fogo representa o verão, claro, é o yang máximo, é o calor, é o sol. E que mais? Eu acho que é basicamente isso sobre o fogo. Eu imagino no fogo, assim, pra caracterizar bem a personalidade, eu imagino aquele tio que todo mundo tem, que vai no churrasco e é aquele tio que é vermelho e fica mais vermelho ainda quando bebe e dá risada alta e ele é todo espalhafatoso. Essa é a característica do elemento fogo, né? Aquela pessoa que ri de nossa e fica, e é a pessoa que você mais ouve na festa. Você pode estar do outro lado do sítio e você ouve a pessoa falando alto, né? E o próximo elemento que eu vou falar é o... antes disso, né? O fogo, ele também está relacionado bastante com o sono. Com o sono, com o coração, né? Então, palpitações, insônia. E o fogo também é a morada do espírito. Então, todas essas questões mentais, pessoas que falam sem loquacidade, isso tudo tem a ver com o fogo. Ele é a morada do espírito. Então, quando tá meio fora da casinha, você percebe emocionalmente falando. Agora a terra. Eu tô olhando aqui pra mandala. Tem essa. E tem essa daqui também, que tá quase como uma colinha, essa mandala. Mas é pra eu não esquecer de falar as coisas mais importantes, né? Então, o elemento terra, ele na verdade, ele pode estar no centro, né? Você pode ver os 5 elementos como uma cruz e a terra no centro. Mas os chineses colocaram ele pra cá porque, falando em estações de ano, né? Ele é o final do verão, aqui no Brasil chama de canícula. Então, é o final do verão antes do outono. Por isso que eles colocaram depois do fogo. A terra em excesso é ansiedade, obsessão, pensamentos obsessivos, aquela coisa de ficar na cabeça e só viver no mental. Isso é muito terra. Em equilíbrio ela é ótima porque é transformação, mudança, decisão. E em deficiência é preocupação e se sentir incapaz, não tem muita autoconfiança e acaba não se mexendo muito, né? Não indo muito atrás, é muito lento para agir na deficiência. Os órgãos relacionados são o estômago e o baço. Então toda essa parte digestiva tem a ver com o elemento terra, porque afinal a gente come também as coisas que vêm da terra, né? Então tudo faz um sentido na visão da medicina chinesa. Porque os 5 elementos nada mais é do que a interação do homem com o ambiente, né? Os chineses que observavam a natureza durante anos, milhares de anos, e foram percebendo que tudo tem fora, tem dentro. Então tudo isso, todos esses elementos, eles fazem sentido entre as coisas que eles são acoplados, né? Cada elemento e cada órgão e cada parte do corpo. Eu não falei do fogo que se manifesta na língua, que quando a língua está muito vermelha, isso também faz parte do diagnóstico. A terra, ela tem a ver com os tecidos conjuntivos, com a carne, com o tecido adiposo. Então, pessoas que têm dificuldade de emagrecer ou têm muita facilidade em engordar, ficam muito inchadas,
tudo isso tem a ver com o elemento terra. Tem a ver com toda a parte digestiva, então dificuldade digestiva, gastrite, dor de estômago, ânsia de vômito, refluxo, fome constante, tudo isso tem a ver. E a preocupação, que é a questão emocional. Então a preocupação, quando você fica muito preocupado, muito nervosa, ataca a gastrite, ataca o estômago, ou não digere muito bem as coisas, são coisas que a gente tem dificuldade de engolir, né? Emocionalmente falando também. O próximo elemento é o metal. Então o metal, ele tem a ver com o outono. Ele é a maturidade, ele já está saindo desse yang, voltando um pouco pro yin. E os órgãos que tem a ver é o pulmão e o intestino grosso, tá? E em excesso, o metal representa a angústia, a depressão, uma coisa meio depressiva mesmo, só que muito yang, né? Ele é em excesso. Então é angústia, é uma coisa que fica no peito, sabe? Aquela bola no peito, isso tudo tem a ver com o pulmão, que é exatamente um ponto de pulmão que fica aquele nó. Em equilíbrio, é a plenitude, o aprimoramento, o aprendizado, desapego, tudo isso tem a ver com o pulmão, com o metal. E em deficiência, é a tristeza e a mágoa. É aquela tristeza que a pessoa não quer se mexer, não quer fazer nada, fica bem deficiente mesmo. E dá pra perceber que todos os depressivos têm o intestino, todos não, né? Mas uma grande parte das pessoas que têm o elemento metal em desequilíbrio tem intestino preso, então é muito apegado, também tem muito a ver com apego, o elemento metal. E então intestino preso e problemas respiratórios. A respiração fica curta e superficial. Isso tem tudo a ver com a tristeza. Que mais? Se manifesta na pele e nos pelos do corpo. Então coceiras, alergias, isso tudo tem a ver com o elemento metal. Psoríase, que às vezes acontece também por causa de uma angústia, de uma tristeza ou de um nervosismo. Então a psoríase está aí. E o próximo elemento é a água. Então a água é o máximo do yin. Ela desce, né? A velhice, o recolhimento, e tudo isso tem a ver com as fases da vida, né? Essa é a água, é o inverno, é o nosso inverno, e tem a ver com os rins e a bexiga, que tem tudo a ver com água também. E emocionalmente falando, em plenitude tem aquele medo que paralisa, então é aquele choque. Em equilíbrio é a preservação, a ponderação, cautela, então é uma pessoa que pensa bastante antes de agir, é mais flexível, tem a ver com água, né? É flexível, é fluido, é criativo. E em deficiência é a irresponsabilidade, a imprudência. Então isso tem a ver com a água. A água se manifesta nos ossos, nos cabelos, nas unhas e nas articulações. Então, pessoas com artrose, artrite, problemas na coluna. Aliás, a coluna também tem a ver com o elemento água, os hormônios também tem a ver com o elemento água. É a nossa essência vital, tem a ver com a água. E cabelos quebradiços, cabelos que caem muito, dor na lombar, dor nos joelhos, pés muito frios, tudo isso tem a ver com o elemento água. Então já dá pra saber como que a gente faz o diagnóstico na medicina chinesa, né? E, bom, é isso dos 5 elementos, tem muita coisa por trás. No ciclo de geração é uma coisa, no ciclo de dominância é outra, mas isso tem outras características e eu queria focar bastante nas emoções. Agora eu anotei algumas coisas que eu queria falar realmente tudo que eu acho importante nessa questão emocional dos 5 elementos, porque eu acho muito interessante e eu não queria deixar de falar nada, e às vezes eu vou falando e eu acabo esquecendo de mencionar alguma coisa e eu não gosto, então eu prefiro anotar para lembrar de tudo. Então, da madeira, né? Eu tinha falado do Hulk. Então, as emoções positivas que tem a ver com a madeira é o planejamento, a decisão, o autocontrole e a criatividade.
As emoções negativas, né, que a gente considera negativo, tá? Eu não vou entrar nessa questão da dualidade, o que é positivo, o que é negativo, mas assim, o que a gente considera negativo de sentir. Então, raiva, irritação, impaciência, apatia, ambição, inflexibilidade, né, pensa numa árvore, enxaqueca, tendões e ligamentos, problemas nessas regiões de tendões, de ligamento, de dor de cabeça, de enxaqueca. São pessoas explosivas, né? Então, de novo, o Hulk quando fica raivoso e fica verde. E o elemento madeira eu acho legal falar que ele tem essa capacidade da agressividade, né? Então a agressividade não é uma coisa ruim. Se você usa ela para o positivo, como motivação, como uma coisa para ir atrás dos seus objetivos, de fazer acontecer. Então a agressividade pode ser muito boa. Uma coisa que eu acho legal também de falar sobre as emoções o problema não é sentir a emoção, mesmo que a gente considere negativo. Então, por exemplo, o elemento metal, que é a tristeza, ou a madeira, que é raiva, isso não é negativo, porque as emoções elas estão aí para fluir, né? Elas são, tem esse ciclo mesmo, você sente isso durante o dia. O problema é quando você se apega a uma emoção, aí ela vira patológica. Então é quando você está muito no metal e o metal continua, então fica a tristeza, a mágoa, o problema com se desapegar, então apego demais. Aí quando você fixa em um elemento, é aí que nasce a patologia. Então, quando você sentir que está com raiva ou que está triste, faz o movimento. Aceita, acolhe. Então tá, eu tô com raiva, o que eu vou fazer? Eu vou gritar no travesseiro, eu vou socar a cama, eu vou pintar, eu vou dançar, eu vou circular essa raiva e eu vou transformar essa raiva em agressividade para fazer alguma coisa de produtivo. Ou quando você estiver com medo, tá bom, eu tô com medo, o que eu tô com vontade de fazer? Tô com vontade de sentar e abraçar as minhas pernas, ficar em posição fetal, tá? Fica, por quanto tempo? Então vai movimentar, vou dançar, vou movimentar essa energia. E aí tudo isso contribui para as emoções fluírem e para o autoconhecimento também. Então, continue. O fogo. Então, as emoções positivas: alegria, comunicação, bom humor, transformação, vitalidade. E as negativas seria a euforia, né, hiperexcitação, apatia, intolerância, são violentos, são pessoas que podem se tornar violentas, agitação mental e física, e falam excessivamente, ou pessoas que não falam. A terra. Eu penso naquela tiazinha, naquela senhorinha que fica oferecendo bolo, sabe? Que você não quer mais, mas ela quer continuar te dando porque ela se preocupa demais, é super solícita e acaba incomodando também um pouco. Então, as emoções positivas: é uma pessoa reflexiva, simpática, decidida, é sistemático, é boa com finanças, então o que vai para onde, pode se desfazer de coisas inúteis, são precavidos. E as emoções negativas: preocupação excessiva com os outros, preocupações excessivas, crítica, ansiedade, são pessoas lentas para agir, não gostam de mudança, têm pensamentos obsessivos, são exigentes, controladores e gostam de ser o centro das atenções. O metal me lembra aquele cachorrinho daquele desenho que eu não vou lembrar o nome, que fica ó vida, ó céus, ó azar. As emoções positivas são a ordenação e o ritmo, o caráter firme, são pessoas decididas também, determinado, paciente, autossuficiente. E as emoções negativas seriam melancolia, depressão, mágoa, tristeza, frieza, inflexível, teimoso, rígidos, muito nostálgicos, tem muito apego, desânimo, tem problemas respiratórios e prisão de ventre normalmente, isso eu já tinha falado, né? E a água? A água, as emoções positivas são a perseverança, força, são sociáveis, respeitam as opiniões alheias e as diferenças, são pessoas sutis, eles evitam conflitos de frente, são flexíveis, espontâneos, intuitivos, adaptáveis e têm muita força de vontade. Isso tem tudo a ver com a própria água, né? A flexibilidade, a espontaneidade, ser adaptável, né? E as negativas é o medo, pode ser uma pessoa manipuladora, egoísta, indecisos, tem falta de autoconfiança, desânimo, não tem determinação e angústia. E pode causar pedras no rins, infecções urinárias, queda de cabelo, tudo isso. Então,
é isso que eu queria passar para vocês, todas essas emoções. Será que vocês já se conseguiram se identificar com algum elemento? Então a gente pode se identificar às vezes mais com um, às vezes mais com outro, estarmos mais um elemento ou estarmos mais outros. E na verdade a nossa constituição dá pra ver pela acupuntura constitucional, o jeito que a gente nasceu, a nossa característica que prevalece, né? Então é isso. Eu queria passar um pouquinho das emoções, acabei falando muito rápido, mas eu acho que deu pra passar exatamente o que eu queria, que era falar das emoções de cada elemento, juntar um pouquinho, né, a psicologia. Então quando alguém senta pra falar sobre alguma coisa sobre si e fala sobre essas emoções, né, o que está sentindo, ou às vezes fala de alguma dor física e você acaba associando, né? Eu acabo associando com os elementos da medicina chinesa, já sei como abordar essas questões com a pessoa, então acaba sendo bem útil para mim. Então é isso, espero que seja bem aproveitado, gratidão pela atenção de vocês e até o próximo.